povo abençoado, estamos começando mais um vídeo aqui para o nosso canal e no vídeo de hoje eu gostaria de trabalhar a seguinte temática com você: 3 razões por que não podemos abandonar nossa igreja. Isso mesmo, 3 razões por que não devemos abandonar nossa igreja. Mas antes de começar esse tema, eu primeiro quero convidar você a correr e se inscrever aí no nosso canal se você ainda não é inscrito. Se já é inscrito, deixa logo o seu like, não deixa para depois não, porque depois você pode esquecer e sair do vídeo e aí você não vai mais voltar aí para dar o like, tá bom? Então deixe logo o seu like aí, compartilhe com seus amigos essa temática que é muito importante para os nossos dias. 3 razões por que não podemos abandonar a nossa igreja, tá bom? Então, para darmos início, primeiro é importante observarmos que a Bíblia fala da igreja como a casa de Deus. Quando você abre a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 15, a palavra de Deus diz: mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. É importante também observarmos que essa palavra igreja, em sua língua original grega, significa eclésia, que traz o significado de chamados para fora ou para fora. E essa palavra eclésia, só no Novo Testamento, ela aparece cerca de 150 vezes, trazendo esse mesmo sentido, que é o sentido de chamado para fora. A origem da igreja inicia praticamente quando Jesus, em sua plenitude dos tempos, e aí você vai ver em Gálatas capítulo 4, versículo de número 4, que o texto sagrado diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, veio e iniciou a sua missão. Jesus caminhando entre os homens, entre as mulheres, muitas pessoas se convertiam pela pregação de Cristo e passavam a seguir a Cristo, a se congregar ao redor dele. E a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 10, que de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão também na terra. De modo então natural, formou-se em torno de Jesus um agrupamento de pessoas que foi então daí o início da igreja. Jesus falou sobre sua igreja dizendo: sobre esta pedra ficaria a minha igreja, Mateus capítulo de número 16, versículo de número 18, referindo-se à confissão que Pedro havia declarado na sua fé, em Mateus capítulo 16, versículo 16, quando ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas somente quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, eles foram batizados com poder. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Atos capítulo 1, versículo de número 5. É a partir daí então que a igreja foi estabelecida em autoridade e na forma como Deus havia determinado. Então a partir daí o povo começa a se congregar, começam a estarem juntos, reunidos em uma igreja, em uma casa, em um templo construído, e aí então começam a buscar, invocar e adorar o nome do Senhor Jesus. Então 3 razões por que não podemos abandonar nossa igreja. Acompanhe aí a primeira. A primeira razão aqui que eu trago para você é porque é um mandamento de Deus para a nossa edificação. Quando você abre a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo de número 25, a Bíblia diz: não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando verdes que vai se aproximando aquele dia. Na igreja, nós aprendemos mais sobre a palavra de Deus e encorajamos uns aos outros através dessa palavra. Se isolar não é bom e não podemos viver de forma isolada. Então a igreja é o lugar perfeito para aprendermos sobre o amor, aprendermos sobre paciência e também respeito pelos irmãos. Então na igreja nós uns com os outros estamos reunidos e estamos trocando informação, aprendendo, mas principalmente nós estamos debaixo de um mandamento, que é não deixar a vossa congregação como é costume de alguns. Então esse é uma das primeiras razões. A segunda razão é que a igreja é o corpo de Cristo. Observe que 1 Coríntios capítulo 12, versículo 21 e 22, vai dizer: e o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Observe que nenhum membro de um corpo pode subsistir sozinho, viver sozinho.
sem o resto do corpo. Quer gostamos, quer não, as pessoas na igreja são nossa família e temos de aprender a viver com elas, porque vamos passar a eternidade com elas no céu. Embora você às vezes ache que na igreja tem pessoas que vivem de qualquer forma, pessoas que não se bate com o seu perfil, mas eu quero te alertar que a igreja, na verdade, ela é o local onde nos aperfeiçoamos a nossa coinonia, vivemos a unidade, vivemos essa parceria, esse cuidado, esse carinho uns para com os outros, lembrando que cada um desempenha um papel no corpo que tem por cabeça Jesus. E terceiro, a igreja é um rebanho. A igreja como um rebanho, você vê em Atos capítulo de número 20, versículo de número 28, a Bíblia dizendo: olhai, pois, por vós, por todo o rebanho, que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. É um símbolo que aponta para a necessidade da atuação de Jesus como um bom pastor, que ajunta as ovelhas dispersas e a conduz ao rebanho. Observe que João capítulo 10, versículo 16, a Bíblia ainda diz: ainda tem outras ovelhas que não são destes aprisco, também me convém agregar estas. E elas ouviram a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Sem pastor, as ovelhas se espalham, se dispersam. E aí nós temos Mateus capítulo de número 9, versículo de número 36, que diz: e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então, a terceira razão que você não pode abandonar a sua igreja, porque na sua igreja você tem um pastor, você tem um líder que cuida de você, que se importa com você, que vai compartilhar com você as lutas, que vai ajudar a carregar o seu fardo. Na igreja, você vai ter um líder que vai estar lhe aconselhando, lhe acompanhando. Então essas são 3 razões que eu trago para você não abandonar a sua igreja. A primeira é um mandamento de Deus para a nossa edificação. Segunda, a igreja é o corpo de Cristo. E terceira, a igreja é um rebanho. E nós precisamos estar dentro, assim como nos dias que Noé esteve dentro da arca. O escape para ele ali foi aquela arca. Então, que você possa se congregar, que você possa buscar a presença do Senhor e saber que juntos nós nos reunimos para adorar o nome do Senhor. Que juntos nós compartilhamos, juntos nós oramos, juntos nós aprendemos uns com os outros através da palavra do Senhor Jesus e vamos cada dia mais sendo aperfeiçoados. Então, que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra edifique a sua casa e que você, em o nome de Jesus, receba força para estar congregado buscando a presença do Senhor. Gostaria de fazer uma oração por você neste momento, orar com você que está talvez dentro de casa, em meio a toda essa pandemia, essas lutas, desencorajado, não tem coragem de ir para a igreja, de congregar-se mais. Eu quero fazer essa oração junto com você. Pai querido, Pai eterno, eu te apresento nesta hora, esta pessoa, esta família que assiste esse vídeo. Meu Deus, nós oramos para que o Senhor possa colocar novamente o desejo, o ardor no coração desta pessoa, de estar congregada, de estar, Senhor, na Tua presença, de voltar, Senhor, aos Teus caminhos e estar na Tua casa adorando o Teu nome. Meu Deus, que essa palavra ache guarida neste coração, neste lar e nesta casa, e que a Tua mão continue estendida sobre cada um destes. É o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, compartilhe esse vídeo para mais pessoas e juntos vamos continuar firme na casa do Senhor, adorando o seu nome santo. Tchau, até o próximo vídeo. Deus te abençoe.